Aleluia. Salmo de número 114. Tá bom? E eu tenho certeza que Deus tem uma palavra maravilhosa para o seu coração, uma instrução viva. Porque é isso que vivemos, esta palavra, simples como ela é. Não temos a pretensão de impressionar ninguém. Pregamos o que Deus fala aos nossos corações, o que Deus nos concede a falar. É isso. O Isaías disse: é Ele que me dá a língua do instruído todas as manhãs. E é desta maneira mesmo. É Ele que opera em nós, aleluia, a sua própria sabedoria, os seus próprios pensamentos, a sua graça extraordinária. Salmo de número 114. Estamos também no Facebook, na página da igreja. Estamos aí na página da igreja. Que Deus abençoe todos que estão online conosco. Vá lá no Facebook, coloque Igreja da Virtude do Espírito de Deus e acesse aí, a nossa página. Curta, torne-se um seguidor, @Virtude do Espírito AM também. Você pode pesquisar a página @Virtude do Espírito AM. Bendito é o Senhor. É a nossa página aí no Facebook. Então vem conosco. Você que está aí já online conosco, compartilhe a transmissão. Bendito é o Senhor. Então, Salmos 114, os milagres no Êxodo. Os milagres no Êxodo. Olha o que diz a palavra aí. Quando Israel deixou o Egito e a casa de Jacó se retirou do meio de um povo de língua estranha, Judá tornou-se o santuário de Deus e Israel o seu domínio. Quer dizer, olha como Deus agiu. Deus agiu num todo e de maneira particular. E às vezes você está vivendo circunstâncias desesperadoras. Você está vivendo circunstâncias difíceis, circunstâncias de perdas, de derrotas, de fracassos. E Deus, Ele espera essa atitude. Esse povo não saiu por livre e espontânea vontade. Esse povo, ele aceitou a direção de Deus. E Deus, Ele sempre nos dá a direção. Frequentemente em nossas lutas, em nossas derrotas, em nossos fracassos, estamos orando a Deus e pedindo uma saída, e pedindo uma direção, e pedindo uma forma de enxergar a porta de saída dessa luta, desse deserto, dessa prisão, dessa escravidão. Porque as circunstâncias não massageiam, não. Elas batem e batem forte. As circunstâncias não aliviam, não. Elas batem forte mesmo. Entende? Então Deus, Ele levanta assim. Ele mostra a direção para você. Ele direciona você. Ele levanta o líder. Ele levanta aquele com a unção dele. Ele mostra seus sinais. Mas a decisão tem que ser sua. É isso. A decisão tem que ser sua de sair dessa terra de escravidão. A palavra de Deus diz em Colossenses 1, 13, se eu não estou enganado, que Ele nos libertou do reino das trevas para o reino do seu Filho amado. Então nós temos que nos levantar dentro da liberdade que Deus está nos dando. Nós temos que viver à altura, essa expectativa dentro de nós, dessa liberdade, porque isso é fé. Isso é fé. E a Bíblia diz que esse povo também se levantou.
Esse povo aceitou a direção. Talvez é isso que falte para você, você aceitar a direção. As pessoas às vezes acham que somos nós que temos que solucionar o problema delas. Elas vêm com tanta alegria a nós, achando que nós somos a solução. Não, nós não somos a solução. Nós somos encarregados da mensagem. Nós somos encarregados da instrução que leva esta criatura à solução. Mas só que as pessoas às vezes elas querem fazer de nós um Deus. Querem fazer do ministro um Deus. Elas querem apresentar o problema e querem receber a solução. E não é assim o estabelecido. O estabelecido é nós darmos a instrução que Deus nos dá. É nós pregarmos da maneira que Deus nos manda pregar, para que a pessoa receba, viva esta maneira e veja o resultado. Só que a maneira que Deus nos dá é tão simples, porque Deus não requer nada difícil de nós. E Deus ele nos dá uma instrução tão simples para nós passarmos para o povo, que fica difícil de o povo acreditar que é através daquela simplicidade que ela vai ver o seu casamento restaurado, que ela vai ver as portas se abrir, que ela vai ver a paz reinar na vida, na casa, na família dela. É isso. Mas é por essa simplicidade. Então aí esse povo ele aceitou. Mas olha o que diz, quando Israel deixou o Egito, você vê que Deus ele esperou o momento certo para agir. Deus ele não vai fazer, ele não habita no Egito. Ele não tem santuário no Egito. Você está entendendo? Não. Não adianta ficar nesse engano que tem Deus, porque Deus ele vai começar a se mostrar para você quando você deixar o Egito. Não há comunhão entre o Egito e Deus, entre Cristo e Belial, entre as trevas e a luz. Você está entendendo? Esse povo passou a ser luz, a ser Cristo, a ser Deus, quando eles deixaram o Egito. E Deus ele exige isso de nós. Nós queremos a solução, queremos a provisão, queremos a resposta, mas queremos permanecer no Egito. Queremos desfrutar das coisas de Deus no Egito. Não, Deus ele quer que você desfrute na terra que ele escolheu para você. Aleluia. Você entende isso? Na terra que ele escolheu. Então olha aí o que diz. Quando Israel deixou o Egito e a casa de Jacó se retirou do meio de um povo de língua estranha, Judá tornou-se o santuário de Deus. Quer dizer, Deus passou a habitar no meio deles. Deus passou a habitar com eles. E Israel o seu domínio. Quer dizer, ali, sua propriedade. Deus ele quer habitar com você. Deus ele quer estar com você. Ele quer manifestar a você. Mas às vezes você não está disposto a sair, nem do Egito e nem de um povo de língua estranha. O que é o Egito? O Egito é o mundo. O Egito é o que o mundo oferece. O Egito é a idolatria. O Egito é a prostituição. O Egito é a arrogância. Porque eles não reconheceram que era Deus que o exaltou, o faraó. Foi Deus que exaltou o faraó para mostrar sobre ele a sua ira. E eles não reconheceram que foi Deus. Você entende? Então, o Egito é a arrogância também. E o povo de língua estranha é os conselhos que você escolhe seguir. Qualquer pessoa se torna uma influência para você.
mas a instrução de Deus você despreza. A instrução de Deus você está sempre fazendo objeções a ela. E mesmo assim você quer que Deus seja com você. Ele não pode ser. Ele não pode. Né? Você vê que quando eles deixaram o Egito, quando eles deixaram o Egito, quando eles se apartaram da má influência, quando eles se apartaram da incredulidade, então Deus fez deles o seu santuário. Quer dizer, Deus veio e habitou neles. E hoje, como Paulo falou em Coríntios, que citei agora há pouco, o Paulo disse: não sabeis vós que sois santuários do Deus vivo? Não sabeis vós que sois santuários do Deus vivo? E tem muita gente vivendo como um santuário vazio, santuário seco, aonde pensa que porque ainda tem a imagem de santuário, Deus ainda habita. Não. Era que nem o povo de Israel. Esse povo aqui, Deus ele habitou nesse povo. E isso é um prognóstico para nós. É um exemplo, é uma evidência. E Deus, o Salomão ergueu o templo e a glória de Deus entrou. Só que o povo se afastou tanto de Deus, ultrajou tanto o Senhor, desprezou, que a glória do Senhor saiu do santuário. A Bíblia diz que a glória de Deus saiu e se colocou ali no Monte das Oliveiras. Aí você vê Jesus, quando veio, ele não orava no templo. Não. Jesus sabia que a glória de Deus estava lá no monte. E Jesus se dirigia para o Monte das Oliveiras e orava onde a glória de Deus estava. Então tem muita gente vivendo este engano. Pessoas que voltam para o Egito, que permanecem no Egito, voltam às decisões antigas, voltam ao estilo de vida fracassado que tinham outrora, que só trouxe ao fracasso. Você está entendendo isso aí? Eu não sei qual é a área que Deus está falando na sua vida, não sei não. Eu só sei que a palavra está dizendo isso. E pessoas que seguem conselhos de quem não tem autoridade para dar, de quem não tem legalidade para dar, e seguir esses conselhos foi a porta para o seu fracasso. Porque desprezou o conselho de Deus e deu a atenção a uma língua estranha. O que significa essa língua estranha aqui? Essa língua estranha aqui é uma voz que Deus não reconhece. É isso. Isso é uma língua estranha. É uma forma de falar que Deus não entende para responder. Entende isso? Ele é entendedor de tudo. Ele sabe o que a pessoa está falando, pensando, motivando, sentindo. Mas ele não entende no sentido de responder. É estranho para ele nesse sentido. Nós temos que falar a linguagem de Deus. O conselho que nós devemos seguir é o conselho de Deus. É isso. Só que o conselho de Deus nos confronta. O conselho de Deus, ele não acomoda os nossos erros, nossas motivações erradas. Pelo contrário, ele confronta isso aí. E é por isso que é mais fácil nós irmos a um povo de língua estranha e aceitarmos esses conselhos. Só que não entende esta pessoa que ela só está colocando fracasso em cima de fracasso. E ela daqui a pouco vai se entregar ao desespero da vida, vai agarrar as sugestões que o diabo der para ela.
e ela vai se ver muito longe de Deus. É isso aí. Então o Senhor, quando o povo tomou essa postura, quando o povo tomou essa postura, a Bíblia diz que o Senhor, tornou-se o seu santuário. Aí, Judá tornou-se o santuário de Deus, quer dizer, Deus habitou em Judá. Deus habitou em Judá. Esse Judá aqui ainda existe? Não. Esse Judá aqui é eu e você. É o povo fiel. É o povo escolhido, o Judá. Você está entendendo? Judá foi a tribo do Davi. Exatamente. E o Davi era segundo o coração dele, e ele preservou Judá. Então ele disse: Judá tornou-se o seu santuário, o santuário de Deus. E tem muita gente que pensa que ainda é santuário de Deus. Tem muita gente que pensa que Deus ainda está habitando nela. Está vazio, está seco. A glória já se foi. O Icabô já nasceu. Porque o Icabô significa foi-se a glória de Deus. Foi isso que o Eli, deu o nome antes de morrer, deu o nome para o neto. Perguntaram qual será o nome da criança. Os pais estavam mortos na batalha. A arca havia sido levada. O Eli estava ali numa cadeira, pagando pelas suas atitudes, por seguir uma linguagem estranha, a sugestão do homem, a sugestão do seu próprio coração. E ali ele disse: e acabou. Foi-se a glória de Deus. A glória saiu, nos abandonou. E hoje tem muita gente gerando Icabôs. Exatamente. Pessoas sem glória. Pessoas sem Deus. Exatamente. Pessoas movidas pela vaidade, pela arrogância. Aí ele diz no versículo 3, à vista disso, o mar fugiu, o Jordão voltou para trás. Aí ele fala do magnífico poder de Deus, À vista disso de quê? À vista da atitude deles de deixar o Egito. À vista da atitude deles de sair do meio de um povo de língua estranha. À vista de Deus habitar com eles. De Deus fazer deles a sua morada. O mar fugiu. A dificuldade. A impossibilidade, a morte. Porque o mar era a prisão que encurralava eles na espada do faraó. O mar vermelho. Você entende isso aí? O mar vermelho encurralava eles. Deus está dizendo esta manhã que não importa a circunstância que você esteja vivendo. Deus está dizendo que talvez você olhe para um lado, olhe para o outro e não vê saída, não vê saída. Mas Ele está falando que se você tiver essa postura, sair do Egito, deixar de mão os maus conselhos, as más influências, e se apresentar como santuário dele, ele disse que ele vai soprar e vai abrir um caminho no meio do problema. Olha o que Deus está falando essa manhã. Ele está dizendo que ele vai soprar e vai abrir um caminho no meio do problema. E um caminho que só você pode desfrutar. Só você. Um caminho que só você pode transitar. Um caminho que se passa pela fé.
Você está entendendo isso? Deus, Ele quer abrir um caminho na sua vida, um caminho de solução. Ele quer tirar o mar da tua frente, que te prende, a tua sentença de morte, de derrota, de fracasso. Só que Ele só tira pela fé. Tem que marchar, tem que ir, prosseguir. Tem que colocar os pés nas águas. Tem que se portar como louco mesmo. Aí Deus vai agir. Porque você demonstra confiança nele. Então, à vista disso, o mar fugiu. O Jordão voltou para trás, quer dizer, a dificuldade desapareceu. Toda dificuldade. À vista dessa atitude, toda a dificuldade sucumbiu. Pelo período de tempo, porque as dificuldades não desaparecem para sempre da nossa vida, enquanto habitarmos aqui. Não se iluda não, esse negócio de que teus problemas vão acabar em Cristo. Não. Deus vai te ensinar a vencer problemas. Deus vai te ensinar a derrubar gigantes, a derrotar inimigos. É isso que Deus vai fazer. Eu tenho para mim que Deus quer um povo qualificado no céu. É exatamente isso. E aqui é um treinamento para isso. Então, os montes saltaram como cabritos. Olha aí. E como carneiros do rebanho, as colinas, quer dizer, não houve obstáculo para Israel, não houve. Deus soprou o mar, soprou o rio, soprou o monte, tremeu as montanhas, as colinas, por causa da atitude do seu povo, por causa da atitude. E Deus está dizendo que se você tomar essa atitude, de viver, de vir para Ele, de buscá-lo, de buscá-lo, de aprender dele. Talvez você diz, eu não tenho prazer, não é isso que eu quero para a minha vida hoje, pastor. E quem disse que eu também queria? Quem disse que eu queria também? Só que a situação que eu estava vivendo era uma situação tão difícil que eu tive que ir até ele buscá-lo, para ouvi-lo, para saber o que ele ia falar comigo. E quando ele falava comigo, então eu comecei a sentir prazer por ele. Você entende isso? Eu comecei a entender que eu precisava dele para vencer. E é isso talvez. Talvez você olhe para o Egito, olhe para o povo de língua estranha com quem você se relaciona e diga, eu não estou disposto a deixar isso. Quem está? Ninguém vem limpo para Cristo, não, ninguém. Cristo é o banho, Cristo é a limpeza. Ninguém está disposto por Deus. Ninguém vem disposto para Deus, ninguém. Só que essa pessoa decidiu buscar, e o que ela ouviu atraiu ela para Deus. Gera prazer o que ouvimos de Deus, gera prazer por Ele. E é aqui que somos transformados. É aqui que tomamos a decisão de deixar o Egito. É aqui que tomamos a decisão de nos apartar de quem nos influencia para a derrota. É aqui. Eu só digo uma coisa para você. Você vai ter prazer em Deus. Talvez você diga que não quer, que não tem, que não é para você. Mas eu sei que você vai ter prazer para Deus. Você vai ter prazer em Deus. Porque Ele vai falar com você e vai fortalecer você. Você lembra do Daniel? O Daniel disse, continua falando comigo, Senhor, porque quando eu ouço a Tua palavra, ela me fortalece. Ela me fortalece. É isso aí. E Deus, Ele quer fazer isso. Então Ele disse, os montes saltaram como cabritos. Isso é a dificuldade.
e como carneiro do rebanho, as colinas. Que tens, ó mar, que assim foges. Olha aí, olha aí. Peraí, não era tu que era a minha derrota? Não era tu que era a minha morte? Não era esse problema aí que todo mundo dizia que era o meu fim? Que tens, ó mar, que foges? Traduzindo, como ele conseguiu, como ela conseguiu. Como ela pôde vencer, como ele pôde vencer. Peraí, a circunstância que eles estavam vivendo não tinha solução. Não, eu não consigo acreditar, é isso que as pessoas vão falar. Porque foi isso que as pessoas falaram a meu respeito. Você está entendendo? As circunstâncias que eu vivia, meu Deus, não tinha solução. Não tinha. Eu lamentava por ter filhos e eu não podia deixar eles sozinhos no mundo. Por isso que eu não pedia a morte para o meu Deus. Porque eram circunstâncias tão difíceis que às vezes vinha o pensamento de pedir para Deus me tirar. Mas aí eu lembrava dos meus filhos e dizia: não, eu não posso, isso é covardia. E eu não sou covarde. Então, que tens, ó mar, que assim foges. Aleluia, que lindo. E tu, Jordão, por que retrocedes? Montes, por que saltais como cabritos? E vós, colina, como carneiros do rebanho? Aleluia. Isso sugere o problema todo saindo. Sugere você vencendo. E nesse ambiente aqui que os problemas começam a fugir de você, você está forte. Nesse ambiente aqui você tem prazer em Deus. Nesse ambiente aqui não existe mais sugestão errada que você siga. Nesse ambiente que Deus está agindo. Nesse ambiente aqui você vê a água brotando da rocha. Nesse ambiente aqui você vê a nuvem de Deus em pleno deserto. Você vê a noite desaparecer por uma coluna. Isso significa o quê? Deus entrando no seu problema. Você começa a se tornar alguém forte em Deus porque agora conhece Ele. Tem muita gente hoje revoltadas com Deus, que nem o Gideão. Que nem o Gideão. O Gideão, ele era um camarada revoltado com Deus. Porque o Gideão, ele vivia de história. Ele vivia, conhecia a Deus só pelas histórias e não tinha um relacionamento com Deus. Hoje não é diferente nos nossos dias, não. As pessoas conhecem a Deus só pelas histórias da Bíblia. Só pelas histórias. Deus quer que nós o conheçamos pela história da Bíblia? Claro que quer. Nós precisamos da Bíblia. Ela é a nossa base da fé. Mas Deus, Ele não quer que você o conheça só pelas histórias dela. Deus, Ele quer que você o conheça, Ele entrando e abrindo a porta, Ele removendo o câncer, a praga mortal, libertando da depressão, mudando a tua história, trazendo portas gigantes para você. Você está entendendo isso? Te capacitando para vencer. É isso. Então, há muita gente hoje que conhece a Deus só pelas histórias. Nunca viram o agir de Deus em suas vidas. E o Gideão era um desses. O Gideão só ouvia falar de Deus.
Porque Deus no passado fez isso, porque Deus fez aquilo, porque Deus abriu o mar, porque Deus parou o sol. Só que ele era um revoltado porque na vida dele ele não via. Mas por que ele não via? Porque a relação era errada. Ele se conformou também só com a história. Ele não viu Deus como um Deus presente, um Deus eu sou. Ele via Deus como um Deus que foi, que era. E é assim que hoje a maioria de nós vemos Deus. Um Deus que foi, um Deus que era, um Deus que fazia, um Deus que realizava, um Deus que curava, que abriu os olhos do cego, um Deus no verbo passado. Você tem que jogar fora esse verbo quando se trata de Deus, porque Ele é um Deus atual, Ele é um Deus presente. É isso. Ele é Deus que age hoje. Ele disse eu sou. Essa palavra eu sou é no verbo presente, é onde sempre estaremos, é onde sempre estaremos, sempre, é no presente contínuo, é hoje, amanhã, se eu estiver vivo é amanhã, se depois da manhã eu estiver vivo é depois da manhã, se daqui a 20 anos eu estiver vivo é daqui a 20 anos, Ele é presente. Ele disse eu sou. Diga que o eu sou enviou. E às vezes o Deus que as pessoas têm te apresentado é o Deus do passado, o Deus do verbo passado, o Deus que fazia, o Deus que realizava. O meu não é esse, é esse Deus também, mas só que esse verbo aí eu já joguei fora quando eu me relaciono com Ele. O verbo que eu vivo é o presente e o futuro. É esse o verbo. Empregue esse verbo, esses dois verbos em Deus, e você vai vencer. Comece a acreditar que Deus é contigo hoje, que Deus é contigo amanhã, que Deus é contigo depois, que não importa o quanto tempo você esteja aqui, Ele é contigo. Aí você vai vencer. Aí os problemas vão saltar. Aí você vai ridicularizar. Cadê o mar? Ó Jordão, não era tu que estava cheio, impedindo que eu tomasse posse da minha vitória? É isso. Bendito é o Senhor. Então, estremece, ó terra, diante do Eterno. Você acha que é para a terra isso aqui? Não, é para mim e para você. Isso aqui não é para a terra, não. É para mim e para você. Deus quer que nós venhamos olhar para Deus e tremer. Isso aqui é alta reverência. E acreditar mesmo que Ele é real, que Ele vive, que Ele age. Eu seria um homem encrencado se Deus não agisse na minha vida. Eu seria. Eu não tenho um amigo para ir, não. Você está entendendo? Eu não tenho, não. Eu só tenho meu Deus. Tenho o tempo, a data. A data é o limite para Ele agir. A data de tudo aquilo que eu tenho que honrar. Você está entendendo? É o limite. Eu tenho que ver Ele até esse dia. E eu vejo. Então, estremece, ó terra, diante do Eterno. É eu e você. Na presença do Deus de Jacó. Eu tenho que estremecer, na presença do Deus de Jacó. Na presença do meu Deus, que converte as pedras em lago. Presta atenção aqui. Rapaz, isso aqui é desafiador. Que converte as pedras em lago e o rochedo
em manancial de água. Deus está dizendo: eu tenho poder para mudar essa situação aí. Eu tenho poder para restaurar isso aí. Eu tenho poder para transformar esse rochedo em um manancial. Eu tenho poder para transformar esse deserto aí num lago. Aí ele diz para você: sai do Egito. Te aparta dessas influências negativas, desse engano, esses conselhos enganosos. E eu farei de ti o meu santuário e habitarei contigo, e tu verás a minha glória. Palavra do Senhor. Graças a Deus. É isso aí. Programa Virtude do Espírito nesta manhã abençoando você, trazendo a plenitude de Cristo aos nossos corações. É essa graça viva, é essa graça maravilhosa de Deus. Deus em nós, a esperança da glória. É isso. E eu quero aqui empregar esses minutinhos que faltam de programa nesse chamado para você. Eu tenho que chamar. A palavra de Deus diz aqui em Romanos 10, deixa eu abrir aqui em Romanos 10, Romanos capítulo 10, bendito é o Senhor. Aleluia. Aonde ele diz, ele diz: no entanto, como está escrito, aleluia, não, no entanto, como invocarão aquele em quem não creram? Aleluia. E como crerão naquele de quem nada? E no entanto, como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Então a pessoa não pode crer, porque ela não pode ouvir, porque não há quem pregue. Você está entendendo? Para uma pessoa alcançar o favor de Deus, tem que ter alguém que pregue. Começa por aí. Alguém tem que ter sucesso para levar a pregação, para alguém ser liberto da morte, do inferno, das circunstâncias difíceis da vida. Porque tudo começa com quem prega. E para pregarmos hoje nesse mundo capitalista, nós precisamos de recurso financeiro. Os críticos vivem como pessoas irracionais. Os incrédulos que se posicionam contra o chamado para a semeadura. Eles se comportam como pessoas irracionais, porque eles são sabedores que nesse mundo nada podemos fazer sem o capital, sem o financeiro. E nos criticam quando chamamos na semeadura. Isso é irracional. Isso é ser irracional. Você está entendendo? Se eu fosse um homem conformado,
eu não estaria fazendo a obra de Deus, mas eu sou um camarada inconformado com os problemas, com a obra do inferno. Deus me chamou e colocou essa chama dentro de mim. Porque eu sou um camarada que não sou muito velho não, tenho 38 anos. Eu poderia estar vivendo minha vida aí, estar passeando. Eu tenho profissão secular, eu tenho. Mas aí Deus me chamou. Deus frustrou todos os planos que eu tinha feito para mim. Tudo aquilo que eu planejei, Deus ele disse: eu não estou interessado no que tu planejou. Eu quero que tu viva o meu propósito. O meu propósito. E a palavra de Deus diz que o homem faz planos para si, mas o propósito de Deus prevalece. Amém. E é isso que eu digo. Deus lhe deu uma rasteira e disse: esquece os teus planos. Aí eu tive que começar do zero de novo, porque eu perdi muito tempo nos meus planos. Você entende? Você que é novo, está começando, não fique fazendo muitos planos não. Quando você for fazer um plano, vá à presença de Deus e pergunte: está de acordo com o teu propósito? Se está de acordo, me dá o recurso que eu preciso. Se não está, então, meu Deus, tira do meu coração, arranca, porque eu não quero perder tempo. Então ele disse: como crerão se não há quem pregue? Então, se não há quem pregue, não pode crer, não pode invocar e não pode ter resposta. Não pode nem ouvir falar, conhecer Deus. E eu quero continuar pregando ali. E hoje eu tenho que honrar esse compromisso. Aleluia. Amanhã eu já tenho que chamar você para o programa de rádio também. Vou fazer o quê? Aleluia, Deus. E eu não vou fazer nada, eu vou insistir na obra do meu Deus. Essa palavra hoje linda e maravilhosa. Eu estou aqui poído. Até para me falar que está difícil hoje. Meu corpo todo dói. Mas Deus é comigo. E à noite vamos estar na casa do Senhor. À noite nós estarei na casa de Deus ainda, ministrando a palavra. E você que quer vir conosco, ligue para nós. 992 616263. Esse é o número. 992 616263. Esse é o número. Pastor Márcio, eu quero semear. Mande a mensagem no zap ou ligue para nós, tá bom? Deus abençoe você que está pela rede social. Um grande abraço.